Se os AirPods fossem por si só uma empresa separada da Apple, teria uma receita maior que o McDonald's. E os AirPods representam apenas 6% do total de receita da Apple. Que eles são um sucesso, isso não temos dúvidas. Mas agora, AirPods ou AirPods Pro? Qual é o melhor fone wireless da Apple para correr? Vou mostrar o que acredito que cada modelo apresenta de pontos positivos e negativos pela perspectiva de um corredor e no final dou a minha opinião sobre qual é o meu preferido para correr. Então, roda a vinheta. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Nesse vídeo, ao invés de falar sobre treinamento, irei fazer uma avaliação sobre os fones sem fio da Apple. Mas essa análise será voltada para a escolha de um desses para ser o seu companheiro de treino, e não somente um review desses produtos. Se você acha que irei falar só bem e que a versão Pro é inquestionavelmente melhor, acho que você irá se surpreender. Se você está pesquisando qual desses dois comprar, possivelmente você já está no ecossistema da Apple e possui um iPhone ou talvez ainda um Apple Watch. Digo possivelmente porque podemos utilizar esses fones com o sistema Android também, apesar de perder parte da facilidade que temos de conectividade. Os fones da Apple são conhecidos e reconhecidos por sua qualidade, até mesmo os EarPods, que são esses aqui com fio que vinham junto com os iPhones até a edição de iPhone 11. E agora, a partir do iPhone 12, já não vem mais. Nem quero voltar a falar sobre esse tema. Mas mesmo com toda a qualidade desse fone, correr com o fio balançando é algo que deve te incomodar. Talvez até por isso você esteja buscando informações sobre os AirPods, não é? Os AirPods normais, podemos assim dizer, são esses aqui, que foram lançados em 2016 na sua primeira geração, e em 2019 tiveram uma atualização para a sua segunda geração, que só mudou o chip e que promete ter uma conexão mais rápida. Possivelmente, a grande maioria dos AirPods que você vai encontrar por aí já são de segunda geração. Esse meu, como foi posterior a essa data, é o de segunda geração. Se estiver pesquisando para comprar e quiser saber de qual geração é, os números de modelo da primeira geração são esses dois aqui e o de segunda geração, esses dois aqui. Mesmo dentro da segunda geração, vai existir outra diferença. Aí não mais nos fones em si, mas no estojo de recarga que pode vir com a opção de carregar sem fio. Não confundir aqui as coisas. Os AirPods são sempre sem fio e carregam dentro do estojo, através dessa base aqui que encaixa lá no fundo do estojo. Falando nisso, o encaixe é magnético e, como era de se esperar, impecável. A diferença do estojo é que existe uma opção, além de ser carregada pelo cabo Lightning, pode ser carregado quando colocado em cima de uma base de carregamento. Sinceramente, não vejo vantagem nenhuma em pagar um bom valor a mais só para isso. Esses AirPods aqui, basicamente na prática, são os EarPods, que são os fones da Apple com fio, só que sem fio. Quem conhece esses fones aqui sabe da qualidade que eles possuem, tanto de acabamento quanto de áudio e de conforto durante o uso. A qualidade que se pode esperar aqui é a mesma. Não acho que os AirPods vão apresentar uma qualidade superior de som, porque não vai, mas também essa não foi a proposta do produto, mas sim de oferecer a qualidade altíssima de sempre, só que sem fio, e isso a Apple entrega muito bem. Você não terá problemas com latência, que outros fones sem fio podem apresentar, que é aquilo que acontece quando você está assistindo alguma coisa, por exemplo, o canal Pronto para Correr, e a conexão entre o celular e os fones não é tão rápida, e o som vai chegar com algum atraso, como estou fazendo agora para exemplificar. Com os AirPods, isso não vai acontecer. Todos que eu conheço que usam tanto os EarPods como os AirPods sentem-se confortáveis com eles nos ouvidos, mesmo com horas de uso, e eles encaixam-se perfeitamente bem no ouvido dessas pessoas. Mas eu já ouvi relatos na internet de algumas pessoas reclamarem de que os AirPods normais caem do ouvido delas enquanto correm. Para isso, existe até mesmo um acessório de silicone nesses sites de venda da China para fixar melhor os AirPods no ouvido das pessoas que têm esse problema. Outro acessório estranho é esse aqui, ó, que faz os seus AirPods virarem fones com hastes, tipo esse aqui, que atrapalha muito quando você quer colocar óculos de sol. Para correr então com óculos e hastes, nem pensar. Mas sobre essas gambiarras que temos por aí, eu nunca vi pessoalmente ninguém usando. Eu uso os AirPods já há bastante tempo para treinar, mesmo com suor e chuva, e nunca caíram do meu ouvido, sequer ameaçaram. Ainda bem, porque eu não gostaria nem um pouco de ter que usar esses acessórios, sinceramente.
Agora vamos avançar para esse outro modelo aqui, ó, os AirPods Pro. Eu já disse que entre os EarPods e os AirPods normais não iríamos encontrar diferenças notáveis na qualidade de som, não é? Já com os AirPods Pro, essa diferença é bastante perceptível, principalmente por aquela que eu acho que será a característica principal do modelo, que é o cancelamento de ruído ativo. Se você acha que o cancelamento de ruído ativo é por causa das borrachas, que qualquer fone por aí tem já há muito tempo, não é disso que eu tô falando. Isso aqui só se for um cancelamento de ruído passivo, ou melhor, tampão de ouvido. O cancelamento de ruído ativo dos AirPods Pro é até difícil de explicar, porque o melhor mesmo é sentir. Parece até que eu tô aqui filosofando, mas realmente você só saberá a sensação quando testar. O fone possui um microfone que capta o som externo do ambiente e, em resposta, os AirPods Pro geram o que a Apple chama de onda sonora invertida, com a ideia de neutralizar o som externo antes mesmo dele chegar ao seu ouvido. Segundo a Apple, esse processo tem uma taxa de atualização de 200 vezes por segundo. Realmente é incrível o cancelamento, principalmente para trabalhar e estudar se você está num ambiente com um pouco mais de barulho e precisa de concentração. Aí você pode colocar aquelas playlists de som da natureza ou até mesmo não ligar nenhum som e deixar os fones no modo de cancelamento de ruído ativo. Outro momento propício para usar o cancelamento é quando você vai viajar de ônibus ou avião e tem barulho tanto de motor, turbina e outros barulhos quaisquer. Aí o cancelamento ajuda muito. Logicamente ele não vai eliminar 100% do barulho externo, mas é absolutamente uma grande parte. A primeira vez que usei ele numa viagem e fiquei com ele por 2 horas no ouvido, quando cheguei ao destino e desativei o cancelamento de ruído, foi até estranho eu começar a ouvir os barulhos do mundo ao redor. Mas aí você já deve ter pensado, não devo então utilizar esse recurso na rua para correr. Bingo! Realmente não recomendo. Você irá perder a referência dos riscos à sua volta, tanto para você quanto para os outros. E isso no ambiente urbano é muito perigoso. Podem existir partes do trajeto com carros, motos, outras pessoas correndo, ciclistas, pessoas caminhando, enfim, não acho nada aconselhável os AirPods Pro com cancelamento de ruído ativo enquanto corre. Mas para isso você pode pensar, desligamos o cancelamento de ruído ativo e tudo bem. Mas não é só isso, existe algo ainda melhor. A Apple colocou nos AirPods Pro o modo ambiente, que faz o inverso do que o cancelamento faz e amplifica tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. É outra coisa que você só vai entender mesmo quando testar. Eu parado aqui dentro de casa, quando ativo essa função, passo a ouvir com mais clareza os barulhos lá da rua, que antes nem notava. É estranha essa sensação pela primeira vez. Acredito que é tipo o que os aparelhos auditivos fazem. Mas com esse modo transparência, mesmo com música, você já consegue, na rua, ter a percepção do ambiente à sua volta. Sem dúvida, é o modo recomendável para utilizar enquanto corre. Outro ponto interessante é a borrachinha dele, que é muito confortável para o dia a dia, diferente de todos os outros fones de borracha que eu já tive e experimentei, que dá aquela sensação de cotonete que está avançando para dentro do ouvido. Os AirPods Pro não dão essa sensação, eles meio que abraçam o ouvido, mas só ali naquela parte externa mesmo, sem entrar e invadir muito o ouvido. Na embalagem vem 3 tamanhos de borracha e existe o que a Apple chama de teste de ajuste das pontas, no qual, através dos microfones internos e externos dos fones e com uma música tocando, o sistema consegue verificar se está usando a ponta ou borracha no tamanho ideal para você, verificando se está bem vedado no seu ouvido. Só abrir um parênteses aqui rapidinho para falar de uma característica específica desse modelo fora da corrida, que é o áudio espacial, no qual, através dos sensores presentes nos fones, eles fazem um rastreamento dinâmico de movimentos da sua cabeça e, segundo a Apple, transforma filmes e séries em uma experiência digna de cinema, com som sempre posicionado no lugar certo e faz parecer que o som está vindo de todas as direções. Mas para isso, o aplicativo que está assistindo deve ser compatível com a tecnologia, que são muito poucos atualmente. Dentre os mais famosos temos a própria Apple TV, Disney Plus e HBO Max. Eu experimentei e realmente o som fica muito interessante. Parece estar num sistema tipo Surround 5.1, mas não irei assistir filmes e séries numa tela pequena só para ter um sistema de som desse nos ouvidos. Por isso, sei lá se vale a pena. Voltando para a parte da corrida. Tenho que destacar algo aqui muito importante. Os AirPods Pro são resistentes a suor e água com classificação IPX4. Os AirPods normais não possuem nenhuma classificação de resistência a suor e água. Pela minha experiência de uso, eu já corro há muito tempo com os AirPods normais.
e isso implica em condições com bastante suor no calor e até mesmo debaixo de chuva forte, sem nenhum problema até hoje. Todavia, se você também for fazer o mesmo, deve ter a noção de se algo acontecer e os AirPods danificarem por isso, não poderá reclamar a garantia do produto. Na versão Pro, só existe a opção do estojo já vir com a possibilidade de recarga sem fio, mais um fator para a diferença de preço entre os dois modelos. Você pode ver aqui que os AirPods Pro são um pouco menores, porém são mais pesados. A diferença de peso olhando as especificações técnicas é minúscula, porém, na minha opinião e sensação de uso, a diferença é perceptível. Não no uso do dia a dia, mas sim durante a corrida. Consigo perceber que ele é um pouquinho mais pesado. Eu disse que os AirPods normais se encaixavam muito bem nos meus ouvidos e sequer ameaçaram cair durante a corrida. Já com os AirPods Pro, eles nunca caíram, mas de tempo em tempo eu tenho que dar aquela ajustadinha nele dentro dos ouvidos. Não sei se por causa desse pequeno peso adicional ou por ter as pontas emborrachadas, ou talvez ainda pela combinação de ambos fatores. Ambos modelos oferecem controles para atender chamadas e comandar músicas. Nos AirPods, essa função é por definição 2 toques do lado direito, passa para a próxima faixa, 2 toques do lado esquerdo, volta na faixa anterior. Você também pode mudar essa configuração para dar play e pause, mas isso eu acho desnecessário, porque se você tira os AirPods do seu ouvido, existe um sensor que faz a música pausar, e quando coloca de volta no ouvido, a música volta automaticamente. E não precisa tirar os dois, só de tirar um dos dois para, por exemplo, falar com alguém, ele já pausa. Isso em ambos os modelos. Nos AirPods Pro, os controles são um pouco diferentes. Ao invés de serem por toques, você deve apertar a base como se fosse uma pinça. Se você apertar uma vez, ele vai reproduzir, pausar ou atender uma chamada. Se apertar 2 vezes, ele avança para a próxima faixa. E se apertar 3 vezes, ele volta na faixa anterior. Isso independente do lado que você faz. Meio complicado, não é? E somado a isso, ainda tem a mudança de modos entre o cancelamento de ruído ativo e o modo ambiente, que você tem que apertar a base, esperar um tempo pressionado e ouvir um barulho que confirma a mudança de modo. Esses comandos de pinça enquanto você está correndo é um ponto fraco na versão Pro. É muito simples e rápido você dar ali 2 toques de um lado ou de outro para alternar as faixas de áudio com os AirPods normais. Apertar 2 vezes para mudar de faixa enquanto corre é muito chato com os AirPods Pro. E apertar 3 vezes para voltar então, nem pensar. Porque não é nem fácil nem rápido esses comandos de apertar como pinça para fazer durante a corrida. Para dizer a minha opinião, irei também falar de outro aspecto, talvez um dos mais importantes, que é o preço. Vou fazer a comparação de preço pelos valores oficiais do site da Apple, para comparar somente num lugar. Mas se procurar em sites confiáveis de lojas de varejo, é possível encontrar bem mais em conta. Na Apple, no dia de hoje, os AirPods saem por R$ 1.899 na versão do estojo com recarga por cabo e R$ 2.349 na versão com estojo de recarga sem fio. Já os AirPods Pro estão no site da Apple por R$ 2.999. Mas como disse, no Brasil, nessas famosas lojas de varejo, é possível encontrar com um preço bem mais barato. Numa pesquisa rápida aqui, encontrei no dia de hoje os AirPods por R$ 1.249 e os AirPods Pro por R$ 1.849. Mas cuidado com falsificações, até porque, como diz lá na minha terra, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E hoje em dia estão fazendo falsificações cada vez melhores e mais realistas, se passando o mesmo como produtos originais. Se o preço anunciado for muito abaixo da faixa de preço média e não for vendido e entregue por uma dessas lojas renomadas que você conhece e confia, mas sim está no site da própria loja, mas vendido por parceiros, melhor abrir o olho. Mas voltando à questão de preço, logicamente de produtos originais. Por tudo que apresentei até aqui, e principalmente do tipo de uso que você vai dar aos seus fones, você acha que vale a pena investir mais R$ 600 que seja pelos AirPods Pro? Basicamente é como se os AirPods Pro custassem 1,5 vezes os AirPods normais. Isso já é com você. Cada um faz a escolha baseada na própria expectativa de uso e satisfação. A minha opinião e opção é a seguinte: eu prefiro correr com os AirPods normais. Tendo aqui os dois em mãos, eu opto por correr com os normais. Mas quando a questão é estudar ou trabalhar num local com barulho, os Pro são imbatíveis. E durante as viagens de avião e ônibus, como falei, são também espetaculares. Para o meu tipo de uso, acho que vale mais a pena comprar o normal. Tanto pelo preço quanto por achar melhor para correr, pela sensação que eu tive correndo com os dois. Até porque eu trabalho num ambiente calmo e corro quase todos os dias. Mas se por um acaso os AirPods não se encaixassem bem no meu ouvido,
eu optaria pelo Pro e nem cogitaria em usar aqueles acessórios estranhos só para segurar os AirPods normais na minha orelha. E também, se estivesse sempre num ambiente com barulho para trabalhar e estudar, acho que os AirPods Pro poderiam valer o investimento a mais. Existem ainda os AirPods Pro Max, que é um tipo de fone que nem consideraria para correr, por ser pesado, caríssimo e de arquinho, almofadas e tecido, que vai ficar todo suado e fedorento. Nunca cogitei comprar um daqueles e nunca coloquei no ouvido também, porque sequer conheço alguém que tenha. A própria Apple, na divulgação do produto, nunca associou ele à prática de esportes, por não ser lá muito apropriado para isso. O público desse fone já é outro e isso seria outro assunto, fora do escopo desse vídeo e desse canal. Mas e você aí? Qual seria a sua escolha? AirPods normal ou AirPods Pro? Conte aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? Essas curtidas ajudam no impulsionamento desse conteúdo. Se quiser saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aqui na tela e caso queira acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Um último ponto que queria dizer, pela minha experiência pessoal, é que existe uma vantagem muito maior em ter os AirPods, independente da versão, do que só não ter um fio balançando enquanto corre, que é a possibilidade de não levar o iPhone junto contigo para correr. Só que para isso, você vai precisar de ter um relógio. Ah, e se você, corredor, também tem um Apple Watch e não conhece ainda o aplicativo Workoutdoors, você tem que assistir o vídeo que eu fiz sobre ele, para você ver como levar o seu monitoramento da sua corrida para outro patamar. Então, é só clicar aqui no card ou no link que vou deixar na descrição desse vídeo. Independente do que você curte ouvir durante a corrida, espero que você utilize os fones como incentivo a mais para estar sempre pronto para correr.